Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 17 em diante. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos 17 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não há para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Temos aos irmãos até o verso 31. Que o Senhor nos conduza no ensino desta noite por meio desta passagem. Aleluia,
Esta é uma das muitas passagens bastante conhecidas e objeto de muitas pregações e reflexões. Quem é que nunca ouviu falar desse momento em que um homem jovem chega ao Senhor Jesus Cristo mostrando toda uma prontidão para servi-lo e de coração sincero, de alma voluntária, procura o Senhor na expectativa de que uma certa angústia que pairava no seu coração fosse assim sanada. Bem, quando você ou eu, quando nós vamos fechar algum negócio, duas questões geralmente levamos em consideração ao fechar o negócio. A primeira delas é: quanto ganharei se eu fechar esse negócio? E a segunda decorrente dessa é: quanto perderei se deixar de fechar o negócio? Se nós estamos calculando qual o lucro, qual a vantagem que tem nos nossos negócios, nas nossas relações. Isso porque, na verdade, o dinheiro tem se tornado, foi e sempre será, eu diria que o maior ídolo que existe. O dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores em todo o mundo. Pessoas se casam, pessoas se divorciam, matam e morrem por causa do dinheiro. No Sermão do Monte, Jesus Cristo disse que nós não temos como servir a Deus e as riquezas. Deus é a Mamon, o rei das riquezas, é um Deus. Jesus Cristo conceitua como tal. De todas as pessoas que chegaram ou que foram a Jesus Cristo, este homem é o único que saiu pior do que quando chegou. Curiosamente, de todas as pessoas que foram ao encontro de Jesus, este é o único que saiu pior do que quando chegou a Jesus Cristo. E o próprio texto nos deixa isso claro. O texto diz que esse homem foi amado por Jesus Cristo, mas mesmo assim ele desperdiçou o amor. Ele desperdiçou a maior oportunidade que ele teve em toda a sua vida. A despeito de ter vindo à pessoa certa, porque afinal de contas ele procurara Jesus, a despeito de ter abordado o tema certo, a despeito de ter recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. O tema estava certo, a pessoa a quem ele procurou estava certo, a oportunidade que ele procurou era correta, porém tomou a decisão errada. Como pode alguém, na contramão de tudo que tinha, essa passagem é aquela que a gente diz, tinha tudo para terminar feliz. E é o único relato bíblico de pessoas que foram a Jesus que saíram pior do que quando chegaram. Por quê? O texto é bem claro em dizer: porque ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais a terra do que o céu. Ele amou mais os prazeres transitórios da vida do que a salvação de sua alma. Este homem, na verdade, deu um local de proeminência na sua vida ao dinheiro. O dinheiro, na verdade, ocupava o lugar mais alto na sua vida. E é exatamente sobre essa questão que eu quero considerar. Que lugar está ocupando o dinheiro, o status, a posição na sua vida? Que lugar está? Vamos olhar primeiramente algumas características desse homem. O texto diz que ele era um homem rico, porém, conforme o contexto, ou o modo como ele chega a Jesus, essa riqueza não lhe saciava a sua necessidade, porque embora rico, ele ainda era insatisfeito. E observe que era um homem que tinha tudo para dar certo. Observe que primeiramente essas características encontramos no texto. Veja, a primeira característica, diz o texto, que ele era um homem jovem. Aliás, o próprio texto, no final do versículo de número 20, ele diz que guardava os mandamentos desde a sua juventude. Esse mesmo relato é feito por Mateus no capítulo 19, e lá no versículo 20 do capítulo 19 de Mateus, é dito lá que ele era jovem. Ou seja, uma característica importante, era jovem, estava no alvorecer da vida. Esse homem tinha a sua vida toda pela frente, ele tinha uma grande oportunidade de investir no seu futuro, de investir a sua saúde, a sua força, o seu vigor, os seus sonhos, porque ele estava começando a vida. Mas não era só isso, é dito também que ele era um homem, além de jovem, muito rico, diz o texto sagrado, porque ele foi a Jesus Cristo, e é dito no verso 20, que ele era dono
no verso 22, que era um homem dono de muitas propriedades. Era riquíssimo no dizer de Mateus. Uma outra característica, possuía tudo que este mundo poderia oferecer: casa, bens, prazeres, luxo, banquetes, festas, joias, propriedades, dinheiro. Não faltava esse homem. Ele era o dono, segundo o próprio relato bíblico aí, de muitas propriedades, no final do verso de número 22. Então o homem, embora jovem, já era muito rico, diz o texto, e certamente era um jovem inteligente, brilhante e capaz, porque ele vai revelar isso no diálogo que ele tem com Jesus Cristo. Outro ponto que nos chama a atenção, que era um homem proeminente. No Evangelho de Lucas é dito que ele era um homem destacado na sociedade. Lucas diz que ele era um homem de posição. Ele tinha uma elevada posição, um status social na sociedade em que ele vivia. Ele tinha fama, ele tinha glória. Apesar de ser jovem, já era rico, ainda muito novo. Apesar de ser rico, também era um líder famoso e que tinha uma influência social. Talvez, quem sabe, alguns entendem que ele fosse um oficial na sinagoga. Ou seja, era um homem que tinha reputação, era um homem de prestígio. Mas não para só por aí. Do ponto de vista de tudo aquilo que alguém gostaria, eu chamaria de sucesso, que gostaria de ter, esse homem tinha tudo. Tinha posição, era jovem, tinha riqueza e era bem conceituado no âmbito social. Mas há uma outra característica desse homem que nos chama a atenção, que além de tudo era um homem de muitas virtudes. Isso ele revela a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo pergunta a ele se ele conhecia os mandamentos, no verso de número 19. E Jesus cita. E a resposta desse homem é exatamente esta. Ele respondeu, verso de número 20, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. É por isso que alguns entendem que, quem sabe, ele era um dos líderes da sinagoga, porque ele observava os mandamentos, quem sabe até no legalismo, como era próprio dos judaizantes. Não é dito no texto, mas diz o texto que ele observava todos os mandamentos. Então era um homem também virtuoso. Diz ele aí, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Observe que esse homem julgava que, por ser portador de excelentes características morais, ele então diz, então o que está faltando ainda? Ou seja, ele se olhava no espelho da própria lei, indicada ou falada por Jesus Cristo, e ele diz, olha, eu na verdade me vejo bem nesse espelho da lei, porque eu cumpro a lei desde a minha juventude. Ele vivia então de forma honrada, era um homem que vivia dentro dos padrões mais rígidos na exigência da lei moral. Possuía então uma excelente conduta exterior. Era um modelo para o seu tempo. Era um jovem que eu posso até dizer que toda mãe gostaria de tê-lo como genro. Quem é que não quer ter um genro assim, com todos esses predicados? Mas não para por aí, o texto sagrado diz mais ainda, que apesar de tudo isto, ainda pairava insatisfação. Era um homem que estava preocupado com a vida espiritual. Observe no verso de número 20. Ele chega a Jesus Cristo, melhor, no início da narrativa, e ele diz a Jesus Cristo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele era um homem que pensava na eternidade. Ele era um homem crédulo. Ele cria que existia eternidade. Ele cria na imortalidade da alma. E ele cria e via a necessidade de se preparar para a outra vida. Ele agora está preocupado, ele diz o seguinte, essa vida, a fatura está liquidada. Tenho tudo, mas isso não me basta, eu estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Então era um homem que se preocupava com a vida espiritual, o que muitos ricos e poderosos nem se preocupam. Mas esse homem tinha isso, e aí é por isso que ele diz, o que me falta ainda? Ele tinha tudo para ser feliz, embora o seu coração estava vazio. Na verdade, Deus diz, Salomão, Deus pôs a eternidade no coração do homem, e então ele sentia esse vazio. Ou seja, esse homem tinha dinheiro, tinha reputação, tinha liderança, porém nada disso preencheu o vazio da sua alma. É por isso que diz que ele foi ao encontro de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava cansado da vida que ele levava. Vida essa que eu creio que muitos almejavam. Ter uma vida dessa, que maravilha. Mas ele estava cansado de ser feliz na perspectiva horizontal, diz o texto sagrado. Estava cansado. Nada satisfazia os seus anseios. Ser rico não bastava para ele, como ser rico não basta para ser feliz. Ser honesto também não bastava, porque ele era honesto. Ser religioso também não bastava, porque ele era religioso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa alma tem sede de Deus.
No boletim está escrito uma expressão de Agostinho, que nós somos feitos para Deus, e a nossa alma não encontrará repouso enquanto não voltar para Ele. Isso é o que acontece na vida desse homem. A alma dele não tinha repousado em Deus, porque ele fora feito por Deus, porém ele encontrava-se em angústia de alma. Mas há algo mais que é dito nesse texto. Este homem não só estava preocupado com a sua vida espiritual, havia insatisfação com relação ao anseio espiritual, mas era um homem que estava preocupado e sedento pela salvação. Observe que é isso que ele diz: que farei para herdar vida eterna? Final do verso de número 17. Era um homem preocupado com a redenção de sua alma. A sua pergunta foi enfática quando ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava ansioso por algo mais, que não havia encontrado no dinheiro, na posição, nos recursos, no nome que ele tinha socialmente. Ele sabia que não possuía a vida eterna ainda, porque ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, um homem que, a despeito de viver uma vida correta aos olhos dos homens, ele queria ainda algo mais. Ele diz: ainda não sou salvo. O que faço agora para ser salvo? Por outro lado, observamos ainda uma outra característica, é que este homem foi a Jesus. O que dissemos na abertura aqui dessa mensagem: ele foi a pessoa certa. Ele não procurou um guru, ele não procurou salvação pelas obras, ele não procurou comprar uma passagem para o céu, embora poderia fazer isso porque tinha recursos, propriedades. Esse homem não foi em busca disso. Ele foi a pessoa certa. É outra característica que chama a atenção no relato bíblico, porque diz o texto que ele foi a Jesus Cristo. Verso de número 17: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ele corre em direção da pessoa certa. Ele buscou o único que poderia responder àquela pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? É a pergunta que ele faz. Por certo, esse homem já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, quem sabe no seu princípio de religiosidade. Este homem sabia que Jesus Cristo salvava a pessoa dos seus pecados. Este homem sabia que Jesus Cristo era a solução para a sua angústia, que Jesus Cristo era a resposta para o vazio que ele encontrava em sua alma. E é por isso então que é dito que ele buscou a Jesus Cristo. Mas ele entrou pelo único caminho, e o único caminho, melhor dizendo, ele entrou, que é o de olhar para Jesus. É impressionante que o final dessa narrativa, com todas essas características, foi terrível. Mas não para por aí, vamos mais outra. Ele foi a Jesus, diz o verso de número 17, que ele foi a Jesus e correu um homem ao encontro de Jesus Cristo. É curioso essa expressão, correr ao encontro. É curioso no contexto da época. O texto diz no início da narrativa que, pondo-se Jesus Cristo a caminho, este homem correu ao encontro dele. Naquela época, pessoas tidas como importantes não corriam em lugares públicos. Mas esse jovem foi na contramão daquilo que se esperava, um jovem de posição social. Ele corre ao encontro de Jesus Cristo. Certamente muitos corriam para ele, para buscar dinheiro, recurso, poder. E ele corre ao encontro de Jesus Cristo. Ele tinha pressa. Revelando com isso que muitos querem ser salvos, mas sempre deixam para amanhã. E o amanhã sempre levará à terra do nunca. Por isso que a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia oportuno. Este homem também estava dentro do tempo certo. Correu. Ele não deixou para amanhã. A angústia da sua alma não poderia ficar para depois. A preocupação com a sua eternidade não poderia deixar para o amanhã. Este homem então estava certo nesse particular. Mas há algo mais que nos chama a atenção ainda. Ainda no verso 17 diz que quando ele corre ao encontro de Jesus Cristo, chegando ao Senhor Jesus Cristo, diz o texto que ele ajoelhou-se diante de Jesus Cristo. Ou seja, ele teve uma atitude reverente diante do Senhor. Um homem de elevada posição social, certamente muito conhecido, não só corre na contramão daquilo que os ricos não faziam, ele corre ao encontro de Jesus. Mas por outro lado diz que ao chegar ali ele ajoelha-se e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem então, com essa atitude, humilhou-se, porque ele vai quedar-se aos pés de Jesus Cristo, conforme diz a narrativa. Ele demonstrou ter um coração quebrantado, ele demonstrou ter uma alma sedenta. Não havia dureza do seu coração, nem qualquer resistência, nem altivez. Ele rende-se e ajoelha diante do Senhor. Mas por fim,
Uma outra característica que diríamos tinha tudo para dar certo, é que este homem, diz o texto, no verso de número 21, e Jesus, fitando-o, o amou. Este homem foi amado por Jesus. É exatamente isso que Marcos e os outros evangelistas narram. Que diante de tudo isso, diz que Jesus Cristo amou, compadeceu-se dele. Ou seja, Jesus Cristo não tratou ele como um homem insincero. Jesus Cristo não zombou dele, ainda que pudesse ler o seu coração. Jesus Cristo não chamou de hipócrita. E Jesus conhecia o coração das pessoas. Em outras palavras, a leitura que Jesus Cristo faz dele, ou pelo modo como Jesus Cristo age, e o amor de Jesus Cristo devotado a ele, significa que era muito sincero, estava completamente certo até aqui. Todas essas características eram verdadeiras. Porque diz que aquele ambiente levou Jesus Cristo a amar, porque diz que Jesus Cristo amou. Jesus Cristo, na verdade, viu que aquele homem tinha um conflito interno. Jesus Cristo percebeu que havia um vazio na sua alma. Jesus Cristo percebeu que aquele homem estava verdadeiramente apresentando uma necessidade real. Jesus Cristo viu o desespero da alma deste jovem. E diz o texto que ele amou este homem. Em outras palavras, Jesus Cristo se importou com ele ao ponto de amar. Sim, um rico, conforme vemos, que tinha várias características. Um rico, porém, diz o texto, com todas essas características, ele era infeliz. Mas em segundo lugar, vemos algo. Era rico também, porém estava enganado. Era um homem rico que tinha tantas qualidades, mas um rico enganado. E onde vemos isso? O próprio texto diz que a abordagem que ele faz de Jesus Cristo revela que ele estava equivocado sobre várias coisas com relação à vida eterna. As virtudes desse jovem rico não eram apenas aparentes. Na verdade, ele superestimava a própria qualidade. Ele deu a si mesmo, por assim dizer, uma nota 10 para Jesus Cristo. Ou quando Jesus Cristo vai avaliá-lo à luz da lei, ele diz, olha, pode me dar nota 10 porque eu observo todas essas coisas. Eu compreendo essas coisas e cumpro-as. Mas por que ele estava enganado? Ele estava enganado a respeito da salvação. No verso 10 ele usa a expressão, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se os irmãos observarem essa narrativa da perspectiva de Mateus, lá no capítulo 19, versículo 16, fica até mais fácil de entender. Porque Mateus descreve essa narrativa lá no verso 16 do capítulo 19 do seu evangelho, dizendo, mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Ou que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aqui então ele tem um ledo engano, um grande equívoco. Ele estava enganado com respeito à salvação. E no dizer de Mateus ele diz, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Já Marcos traduziu, ou escreve aqui dizendo o momento, que farei para herdar a vida eterna? Seja como for, a ideia é a mesma. Ele tinha um conceito de que salvação se herda, salvação se compra, salvação se paga, que Deus é domesticável, simplesmente você pode pagar uma passagem. Todas as vezes que olhamos para esse texto, naturalmente nos vem à memória aqueles que acham que a salvação é uma questão de mérito, é algo meritório. E fora do cristianismo, todas as outras religiões são com base em méritos dos homens. Quer num processo de reencarnação, quer num processo de penitências, tudo isso são as características das religiões fora do cristianismo. Todas as religiões do mundo ensinam que o homem é salvo pelas obras. Na Índia existem multidões que desejam salvação e sobem em camas de prego. No nosso país, não há um número significativo, conforme a região do país, durante todo o ano, de procissões e mais procissões, pessoas pagando penitência, procurando com isso o pagamento da alma. Certamente esse homem está enquadrado no caminho que muitos que têm ido para o inferno, ou seja, acreditando que a salvação é uma questão de pagar. Sim, ele estava equivocado. Um homem bem intencionado, mas estava enganado a respeito da salvação. Mas não é só a respeito da salvação que ele tinha um ledo engano. O texto sagrado nos diz mais que ele tinha engano com relação a si mesmo.
Ele faz uma análise de si e diz: para mim está tudo ok. Nos versos 19 ao verso 21, quando Jesus Cristo indaga se ele conhecia os mandamentos, ele responde: tudo isso tenho observado desde a minha infância, ou desde a minha juventude. Ou seja, avaliado pelo padrão da lei, eu passo e tenho observado, e vou mais longe, desde pequenino. O jovem rico então não tinha consciência de quão pecador ele era. Ele fez uma análise superficial da sua vida à luz da lei. O pecado, sabemos que é uma questão de rebelião contra um Deus santo. Ele não é simplesmente uma atitude, faça isso, deixa de fazer aquilo. O pecado não é uma questão de enquadramento em regrinhas. O pecado tem a ver com relacionamento com Deus, e esse homem não tinha até aqui. O pecado tem a ver com uma atitude interior do coração de um homem que desonra a Deus. E o jovem rico pensou em suas virtudes externas como um meio de chegar. Ele diz: o que me falta ainda para herdar, uma vez que eu tenho observado? Mas as Escrituras nos dizem que todos nós somos imundos. No dizer de Isaías, capítulo 64, verso 6, e todas as nossas justiças, diz o profeta, são como trapo de imundícia aos olhos do Deus Santo. O que vemos aqui é que esse jovem rico pensou que ele guardava a lei, mas havia quebrado dois principais mandamentos, que inclusive Jesus Cristo vai realçá-los aí: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ele mesmo. Por que ele quebrou esse mandamento e consequentemente quebrou o todo? Porque ele era idólatra. O seu Deus era o dinheiro. O seu dinheiro era apenas parte do seu deleite. A sua teologia era baseada em não fazer coisas erradas. A sua teologia tem a ver com não fazer o errado, mas ele não fazia o que era certo, porque ele foi reprovado. Quando o certo era: deixa tudo o que tem, vem e segue-me. Ele diz: não, a minha teologia, a minha salvação era: não faça isso, não faça aquilo. Jesus Cristo vai além e diz: faça isso. Porque com isso Jesus Cristo estava aprovando ele naquilo que ele mais amava. E é por isso que este mandamento pegou. Foi ali que ele fracassou. Foi ali que ele revelou de fato o que até então ele não revelara. Não porque intencionalmente ele não queria revelar, ele não reconhecia isso ainda. E como dissemos, o final foi triste, porque ele permaneceu não reconhecendo a necessidade de conversão. Jesus disse para aquele jovem rico: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Verso de número 21. É simples assim. Já que você cumpre, já que você não tem nenhum problema, você está bem intencionado, e eu estou lendo o seu coração, mas é muito simples. Vá. O que faltava a ele? Faltava a ele o novo nascimento. Faltava a esse homem a conversão. Faltava buscar a Deus em primeiro lugar. Ele queria a vida eterna, mas não queria renunciar ao seu ídolo, que afagava no peito, que era a idolatria do dinheiro. O jovem rico não foi chamado para a pobreza como um fim, mas foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. O jovem rico então é alguém que despreza aquilo que de mais precioso ele deveria prezar: a alma, com a qual inclusive ele estava preocupado no início do diálogo com Jesus, porque ele foi a Jesus e estava preocupado sobre vida eterna. Vejo tanto que o pecado do amor ao dinheiro engoda os homens, eles não enxergam, como ele continuou não enxergando, diz o texto sagrado. Daí porque ele diz: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele descobriu a resposta: não havia nada que pudesse fazer. O que devo fazer? Nada. Porque a vida eterna não é questão de você fazer, é o que Deus fez, e você precisa reconhecer isso. E para você reconhecer, você tem que sair do trono da sua vida. Você tem que deixar a sua glória, o seu poder, a sua presunção. Você tem que se humilhar, não só figuradamente como ele fez ajoelhando, mas internamente. Diríamos que ele ajoelhou fisicamente diante do Senhor, mas o seu coração permanecia altivo, porque ele tinha um Deus maior do que Jesus, que era a sua riqueza, que era o seu prestígio. E é por isso então que ele descobriu a resposta: não há nada o que fazer, não importa o que tentemos fazer para ganhar a vida eterna por nós mesmos, descobrimos que está sempre fora do nosso alcance. Quando pensamos o que fazer para herdar a vida eterna, sempre seremos levados a considerar que jamais essa vida eterna está ao nosso alcance.
Por isso que Jesus Cristo diz, ainda te falta uma coisa. Em outras palavras, é possível que alguém tenha todos esses predicados e faltar algo ainda. Esse é um tipo que talvez já estivesse sido arrolado na igreja local aqui. Qualquer conselho receberia disso, não precisamos fazer mais nada. Esse homem tem todas as características de alguém sério e alguém que deve fazer parte da igreja. Jesus aqui, irmãos, não está condenando a riqueza, mas a confiança nela. No dizer de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 da sua primeira carta, no versículo 10, Timóteo fala lá que a riqueza é a raiz de todos os males. Ou melhor, o amor é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é um mal, é uma bênção. Traz conforto, faz-nos ser mais generosos para com outros. Agora, quando nós o amamos a tal ponto de ele se tornar o nosso ídolo, que afagamos no nosso peito, que não abrimos mão, que matamos ou morremos por causa dele, então é um grande mal. Isso é amor do dinheiro. E é isso que Paulo diz, escrevendo ao seu filho na fé, na sua primeira carta, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Conhecemos inúmeras pessoas de grandes posses, ricas, e são piedosas. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. É um bom servo, mas converte-se no pior dos patrões. A questão então não é possuirmos dinheiro, mas ser possuídos por ele. Essa é a grande questão. É quando nos tornamos escravos dele. Jesus ilustra aqui então a impossibilidade da salvação daqueles que confiam no dinheiro. E no seu diálogo lá no verso de número 25, depois quando Jesus Cristo olha para os discípulos, aquele homem vai-se embora, conforme o verso de número 22, fica um ar de perplexidade. Duas pessoas se chocam com o que acontece aqui. Primeiro os discípulos e o próprio homem. E o texto sagrado então apresenta isto, que este homem causou até uma estranheza em relação aos discípulos. E é por isso que é dito no verso 25, Jesus Cristo usa uma ilustração para falar daquilo que os discípulos acabaram de ver. E ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E o que Jesus Cristo quis dizer com isto? Ele ilustra da impossibilidade daqueles que têm no dinheiro o seu Deus, que não podem abrir mão dele, que embora estão desejosos de seguir a Deus, mas o dinheiro os escraviza. E aí onde Jesus Cristo diz, e é por isso então que os discípulos então indagam ao Senhor Jesus na sequência, então quem pode ser salvo, se é assim? Jesus, porém, diz o texto, fitando os olhos neles, no verso de número 27, e diz, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que Jesus Cristo está dizendo aqui, que a conversão de um pecador é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Ninguém pode regenerar-se a si mesmo. Somente Deus pode fazer de um amante do dinheiro um adorador dele. Aí que está. Os amantes do dinheiro só podem ser convertidos por Deus para amar a ele. Só Deus pode fazer. Não é você. Não é o que você pode fazer. A resposta é, você não pode fazer nada. Mas a resposta de Jesus Cristo é, mas Deus pode sim. Deus converte ricos e pobres, cultos e iletrados. Todos. Porque a questão da salvação é obra divina. Mas o que Jesus Cristo destaca aqui é o perigo de depositar-se naquilo que você se gloria. Isto pode ser o seu fracasso. Por fim, é possível então, Jesus Cristo a partir do verso 28 vai dizer que é possível então, mesmo pobres serem ricos. É o quarto ensino. Este homem rico não é o único que fica chocado com o pronunciamento de Jesus Cristo. Conforme vemos versos 22 e 26, também os discípulos ficam chocados com a expressão de Jesus Cristo. E nos chama a atenção agora essas palavras de finais de Jesus aos discípulos. No verso de número 28, nós lemos, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Agora Jesus Cristo vai inverter os padrões do reino. Você acha que a riqueza é ser rico para com Deus? Não.
E Pedro diz, não é que fizemos um voto de pobreza. E não é isso que Pedro está dizendo. Ele diz, então nós abandonamos tudo para te seguir. Em outras palavras, a vida cristã primeiramente exige abnegação. E este homem não tinha abnegação, porque ele preferia servir ao Deus Mamon do que servir a Jesus. Ele não era abnegado. Só crentes que servem ao Senhor. Os outros ficam flertando-o de longe, mas os crentes servem. Os crentes são abnegados, dedicados, como Pedro diz aqui, nós tudo deixamos, abandonamos tudo para te seguir. Então Pedro diz isso, deixamos tudo e te seguimos. Seguir a Cristo é o maior projeto de vida. Vale a pena abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Jesus Cristo é aquela pérola de grande valor, conforme ele próprio ilustra em uma de suas parábolas. Aí que está a questão. Qual é o nosso ídolo? Aonde estão postos os nossos olhos, o nosso coração, o nosso desejo? A que ponto amamos ao Senhor a ponto de abnegar-nos de tudo? Alguns intérpretes, inclusive, quando veem as palavras de Pedro, quando ele diz, deixamos tudo para te seguir, alguns intérpretes entendem que o espírito de Pedro aqui era mercantilista. Ou seja, Pedro está aqui falando, não, então vida cristã é uma questão de joga lá e toma lá da cá. Não é bem isso. A afirmação de Pedro revela uma visão, quem sabe, comercial da vida. E há hoje uma teologia chamada teologia da prosperidade, que está ensinando que ser cristão é fonte de lucro. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Diz Paulo. A piedade é lucro com contentamento. A igreja está se transformando numa empresa nos dias atuais. Lamentavelmente o evangelho está se tornando um produto e o púlpito tem se transformado em balcão de vendas. Quantos templos hoje no nosso país têm se tornado uma praça de barganha? Crentes são hoje consumidores. É a mentalidade do jovem rico. Não abandonam e, no entanto, querem seguir a Jesus. E Jesus que diz, não há como servir dois senhores. Porque você vai servir a um e vai aborrecer-se do outro, amar a um e aborrecer-se do outro. Não tem como. Vida cristã é vida de abnegação. Como resultado disso, outro aspecto que observamos é que mesmo pobres, abnegados, mas pobres que são motivados. Veja o verso de número 29. Há um encorajamento para aqueles que deixaram tudo. Não como fruto de barganha, que Jesus está dizendo, mas ele diz que mesmo na pobreza, mesmo na abnegação, você ainda é rico. Verso de número 29, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. A motivação. Não basta deixarmos tudo por amor a Jesus Cristo. É preciso fazê-lo pela motivação certa. Não para comprar uma passagem para o céu. Jesus é claro em suas exigências. Ele diz que tudo isso que fizeram foi por amor de mim. Ou seja, o objetivo da abnegação é por amar a Jesus Cristo. E não a recompensa que advirá de quem ama Jesus, que é o céu. Não é porque nós amamos o céu que servimos a Jesus. Nós devemos amá-lo por quem de fato ele é. O céu é um resultado. É uma implicação natural. Ou seja, se a força que te motiva a servir ao Senhor é a glória, você não verá a glória. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo diz que aquele que o serve, ou aquele receberá no presente século, no versículo 30, muitas coisas, e ele diz assim, com perseguições. Vai um detalhezinho, olha, você vai receber tudo, com detalhe, e com perseguições. Jesus é muito claro. Jesus Cristo nunca enganou seus discípulos, sempre foi claro dos seus seguidores. Aquele que não abandonar, aquele que não deixar para vir após mim, não é digno de mim. Eu diria que o tipo de evangelho de Jesus Cristo não calharia bem por uma boa parte dos evangélicos no Brasil.
que estão em busca de sucesso, solução de problemas por aqui e por agora. Esse tipo de mensagem aqui seria pior se Jesus Cristo proferisse diante do nosso povo: olha, seguir a mim não tem lucro não. Ao contrário, vai ter perseguição, vai ter separação entre pais e filhos. Isso é o preço de quem quer seguir a religião minha. E hoje estão falando em nome de Jesus algo que ele não disse: que vir para uma igreja evangélica é a solução dos problemas, que vida cristã é sinônimo de cifras maiores nas contas bancárias. Não é, não foi e não será. Está aqui alguém que tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. A motivação é Jesus Cristo. Ele é a nossa pérola de grande valor. Então é uma vida abnegada, não preocupado com a recompensa que vamos ter, mas com Deus que já temos e servimos, e devemos servi-lo em espírito e em verdade. Lamentavelmente, o que vemos hoje é um evangelho da barganha com Deus. Você dá para receber de volta. Você oferece algo para Deus para receber uma recompensa maior dele. O homem continua sendo o centro de todas as atenções, mas Jesus fala que precisamos deixar tudo por amor dele e do evangelho, no verso 24. Por fim, mesmo o pobre também tendo uma recompensa. Verso 30, Jesus Cristo garante a esses que o seguem e a todos aqueles que o seguem que não perderão. Ganharão, não só nessa vida, mas também na eterna. Jesus Cristo fala aí de que eles vão ganhar uma recompensa imediata. Observe, seguir a Cristo é um caminho então venturoso, na linguagem do próprio Jesus Cristo. Deus não tira, Ele dá. Eu nunca vi alguém perder, não levando para o lado da barganha, mas nunca vi alguém que arrependido dos seus pecados, convertido ao Senhor, se arrependeu de ser crente. Nunca vi um crente verdadeiro dizer: eu gostaria de voltar àquela vida que outrora eu tinha, de pecado, de prazeres carnais. Nunca vi um crente verdadeiro dizer isso. E se você ouvir alguém dizer, saiba, ele não conheceu a Cristo, porque ele é a joia de maior valor. Então Jesus Cristo diz: não vai perder. Quem abre mão de alguma coisa, ou alguém por amor a Cristo e pelo Evangelho, recebe de Jesus Cristo 100 vezes mais. Quem era você antes de ser crente? O seu ciclo de relacionamento? Quem eram as pessoas com as quais você convivia? Quais proveitos você teve em todos os seus relacionamentos antes de conhecer a Cristo? Coloque isso na balança diante das relações que você tem com o povo de Deus hoje. Você perdeu? Se você acha que ter amigos crentes, cristãos, não é coisa boa, então você está no lugar errado. É lá no mundo que você deve estar. Porque nós amamos a comunhão dos santos. Nós amamos o relacionamento entre nós como povo de Deus. Nós amamos a santidade, aspiramos à santidade. Porque o nosso coração se deleita naquilo que é santo, justo e bom. E Jesus Cristo diz que quem o tem, terá 100 vezes mais de irmãos, de amigos, de tudo. E não é exatamente isso. Vida cristã é vida vitoriosa nesse sentido, diz Jesus Cristo. Mas também há uma recompensa futura. Ele diz: e também no mundo por vir receberão a vida eterna. Esta é a vida superlativa, é a vida feliz. Então recebemos um novo corpo, receberemos um novo corpo. Seremos semelhantes ao corpo de Cristo. Renasceremos para uma nova vida e reinaremos com Ele para sempre. E você acha isso pouca coisa? Preocupado com as míseras moedas do seu dia a dia? Há uma realidade evidente. Jesus Cristo acrescenta a recompensa imediata. Ele diz: e isso vem com perseguição. No verso de número 30. Com perseguições. Ou seja, ele diz que ainda que tudo isso te aguarda, mas no presente tempo, isso virá acompanhado de perseguições. E somente os crentes podem perseverar aonde os ímpios fracassam. Somente os crentes são capazes de superar e suportar provações e perseguições, por amor do Evangelho, por amor de Jesus Cristo. Aqui então vemos uma figura muito clara do modo como nós haveremos lidar sobre aonde é que colocaremos o nosso coração. Para concluir, o que vemos então, irmãos,
esta passagem é sobre a riqueza e os desafios que ela se nos apresenta. Não é pecado ser rico. E Deus tem abençoado muitos irmãos e tem dado a eles recursos. Aliás, se nós olharmos dentro do contexto da época, eu diria que todos nós aqui, nesse contexto, somos ricos. Ter uma casa, ou até alugada, e dinheiro para pagar aluguel. Ter um carro, ter uma boa formação acadêmica. Você faz parte do grupo seleto dos bilhões de seres humanos que tem essa terra. São poucos que têm um status social que nós temos. Nós somos ricos. Mas não podemos fazer disso o nosso foco, o nosso alvo. Então essa passagem é sobre a riqueza e os desafios que ela nos apresenta, e ao mesmo tempo é uma lição de discipulado. Essa passagem fala da necessidade de Jesus Cristo, de seguir Jesus Cristo, e estarmos atentos e até mesmo preocupados, para que outras coisas não impeçam o nosso caminhar. Para que no caso das riquezas não seja um estorbo. Se Deus nos tem dado é para a bênção. Então, duas linhas importantes de toda essa passagem. Exatamente isto. Os desafios que os recursos se nos apresentam. Um pouquinho de melhora na vida pode, é um teste. Aonde é que o seu coração estará? Na sua prosperidade. Deus te deu condição de ter uma casa no litoral, ou numa chácara, num sítio. É uma faca de dois gumes. É bênção? É. Mas se os teus olhos ficarem nisso, é a tua destruição, é a tua ruína. E você é aquela pessoa que, como esse jovem rico, poderá ir a Jesus, fazer as perguntas, ter toda a intenção, e sair da presença dele como o mais infeliz. É o perigo. Aonde está o nosso coração? Então eu diria que a melhor oração não é aquela: Senhor, me dê prosperidade. Estou usando um termo genérico aqui, amplo. Mas Senhor, me dê a graça de ter isso, de comprar o carro, de ter, antes de tudo, Senhor, me dê sabedoria. Pensa sabedoria, foi o que Salomão fez. Porque o que falta a muitos ricos é sabedoria. E ricos em todas as áreas. É o bem mais precioso, é saber, é ter sabedoria. É sabedoria, Senhor, para o meu coração não desviar no meio do caminho. Eu serei provado, enquanto caminho com o Senhor, serei provado pelas bênçãos que o Senhor me dá. Você já pensou que bênçãos são meio de Deus te provar? Deus te abençoa, mas ao mesmo tempo Ele está te provando. Aonde está o teu coração? Se o teu coração ficar focado naquilo que Deus pode fazer por você, ou naquilo que Deus tem feito por você, você será enredado por essas coisas. Elas não podem tirar o teu olhar do Senhor, e esse é o grande ensino da passagem. E o outro é que, na nossa trajetória de vida cristã, temos uma necessidade de estar atento o tempo todo, para que aquele que caminhava tão bem no início, não tenha um fim trágico. Não são posses que mantêm as pessoas fora do céu. Elas estão sendo possuídas por possessões quando confiam nelas, em vez de em Deus. É isso que torna a salvação difícil para elas. Aliás, é a linguagem de Jesus Cristo. Quando ele diz, é como um camelo passar por um fundo de uma agulha. É uma figura própria da época que essas portas pequenas nas grandes muralhas eram chamadas de agulhas. E eram pequenas passagens que os camelos passavam, mas eles tinham que ajoelhar, significando com isso, se houvesse alguma carga, ou alguém estivesse nas costas dele, não tinha. Ou seja, havia todo um exercício em que a caminhada se tornava mais difícil. Tinha que haver uma renúncia. Quem estivesse acima do animal tinha que descer, tinha que tirar, e aí o animal ajoelhava e passava naquele buraco. Então Jesus Cristo disse, não está fechado. Ele diz que tem uma porta, mas é como uma agulha. Para o contexto da época, certamente aqueles que ouviram Jesus Cristo entenderam toda a mensagem, falaram, olha, realmente. Por isso que ele diz, não é impossível. E ele diz assim, aqueles que confiam na riqueza. Esta história do jovem rico é um aviso para as pessoas que querem uma fé cristã, que não muda os seus valores ou perturba o seu estilo de vida de riqueza. Vida cristã certamente perturbará e mudará os nossos valores, os nossos conceitos sociais. É a camada na qual nós vivemos. Com quem que nós vivemos? Não vivemos com pobres, só com gente que pode.
Esta passagem diz que a vida cristã muda os valores e perturba o estilo de vida nosso. Jesus deve ser supremo no seu estilo de vida. Se temos alguma coisa a ver com Jesus Cristo, Ele deve tornar tudo para nós. É o nosso foco, é o nosso alvo. Você consegue perder a vida por Jesus com alegria? Reflita sobre isso. Perder seu filho, seu emprego, seu carro, sua herança, para servir a Jesus de uma forma mais real? Qual é o papel que o dinheiro tem em sua vida hoje? E eu vou terminar com a pergunta que eu comecei. Quanto você ganha se fechar esse negócio? No caso do jovem rico, a vida eterna. Quanto ele poderá deixar e perder se deixar o negócio? Perdeu a vida eterna. Ele não fechou o negócio. Perdeu na maior jogada dele. Voltou triste. Que o Senhor nos dê a graça de refletirmos a partir desse exemplo trágico, que tinha tudo para ser feliz, mas Mamon, a riqueza, foi tudo para ele. Ele amou mais isto do que Jesus. Que nós amemos a Jesus mais do que todas as possessões, ou tudo aquilo que Deus possa nos dar. E que elas sirvam como alerta para nós, para não focarmos os olhos nas riquezas, mas sim naquele que nos dá a riqueza, como também nos permite a pobreza. A Ele seja dada a glória. Amém.